No vídeo de hoje nós vamos falar por que você deve voltar a ler, como você pode voltar a amar os livros, amar a literatura e como a literatura tem uma importância fundamental para a sua formação pessoal, que a literatura pode orientar a nossa vida. Se a gente entende isso, a gente vai ter essa vontade de voltar a ler. Muitos de nós já passaram por uma fase, às vezes na adolescência, de que amava ler, de que gostava muito da literatura e às vezes com uma junção de tarefas da vida adulta, preocupações, perdeu esse amor à literatura. Precisamos ter um porquê muito claro para que na hora que a gente fique com preguiça de ler, a gente volte e se lembre desse porquê. Então esse é um vídeo com muita motivação para que vocês queiram voltar a amar a literatura e entendam o porquê de ler. É impossível que resuma tudo aqui nesse vídeo, esse não é um vídeo definitivo, a gente pode fazer vários vídeos falando sobre a importância da literatura, mas o que me moveu a fazer esse vídeo foi a carta que saiu do Papa sobre o papel da literatura na educação. Muita coisa aqui se aplica a nós que queremos simplesmente ter uma formação pessoal completa. Vou trazer vários pontos importantes aqui e eu espero motivar vocês para a leitura. Aqui nós vamos falar sobre o papel fundamental da literatura. Quando eu falo literatura, eu vou incluir aqui romances, poesias, ensaios, teatros. Isso vai ser importante para a nossa formação intelectual, para a formação espiritual e moral de todos nós. Quero mostrar aqui para vocês como a literatura ela é capaz, principalmente com as grandes obras literárias, ela é capaz de enriquecer a vida interior, de fortalecer quem nós somos, de mostrar para nós qual é o caminho correto para desenvolver o nosso caráter e desenvolver também a nossa sabedoria e também mostrar para nós qual é o caminho que a gente não deve seguir. A literatura, mais do que um entretenimento, que também pode passar por aí, mas mais do que isso, é uma ferramenta poderosa para a gente se conhecer como um autoconhecimento ali e uma ferramenta poderosa para a reflexão de temas fundamentais da vida humana. Isso porque a gente sabe, que as grandes obras literárias tratam sobre o amor, sobre o perdão, tratam sobre a busca pelo sentido na existência e tudo isso é fundamental. Ou seja, a literatura nos conecta com uma humanidade universal e nos permite experimentar de uma forma muito delicada, através das palavras, o mistério da vida, o mistério da fé, o mistério da nossa realização e do nosso conhecimento. E é por isso que nós vamos tratar aqui sobre a motivação da gente voltar para os livros. E se a gente nunca esteve lá, para a gente amar os livros, e começar a amar e colocar a literatura na nossa rotina, no nosso dia a dia, com pequenos minutos de leitura diária. Sejam esses minutos 10, 15, 20, o que der na sua rotina, mas mostrar que a literatura ela tem esse papel fundamental. Primeiro, a literatura como fonte de crescimento espiritual e intelectual. Em meio à agitação do dia a dia, a leitura ela fornece um refúgio. É um refúgio espiritual, um refúgio moral. Ela nos permite desligar desse ruído externo, ainda mais nessas épocas tão corridas que a gente vive, com tantos estímulos, com tantos vídeos, áudios, sons, música. A gente sai desse ruído externo para refletir sobre as questões mais profundas da existência. Então, obras, até mesmo consideradas infantis, como O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, eles podem ajudar a explorar temas que são espirituais e de uma forma acessível, fortalecendo a nossa fé e fortalecendo o nosso conhecimento do que é o mais importante. Depois, a gente tem que ter essa consideração, de que enquanto os conteúdos audiovisuais, vocês estão aqui vendo esse vídeo, eles entregam narrativas prontas ali, então quando a gente vê um filme, a gente está com uma narrativa pronta, que também tem uma formação por trás de um bom filme, mas a literatura ela é diferente. A literatura nos convida a participar ativamente na criação das imagens, na compreensão das histórias. O processo de imaginação e reflexão, ele desenvolve o pensamento crítico, desenvolve a nossa introspecção, ou seja, nós entrarmos para dentro para pensar sobre aqueles temas, ajuda a buscar essas qualidades essenciais de contemplação, de reflexão, que são fundamentais para a vida humana. E isso a literatura nos fornece. A gente vê o livro como uma obra viva, porque cada leitura de uma obra literária é uma nova experiência. Um livro, isso aqui eu acho muito importante, porque às vezes a gente considera que a leitura é como um álbum de figurinhas. Você tem que completar aquele álbum de figurinhas e daí você já lê um livro, você dá um check e passa para o próximo. Isso não é verdade. Os bons livros devem ser lidos e relidos ao longo de toda a vida. Experimentem vocês, um livro que foi lido na juventude, quando a gente lê de novo com mais maturidade, vai ser interpretado de uma forma completamente diferente. E à medida que a gente acumula vivências, que a gente cresce espiritualmente, que a gente cresce moralmente, que a gente cresce intelectualmente, aquele livro se transforma. E isso
faz da literatura uma fonte contínua de inspiração e renovação da nossa jornada, seja espiritual, seja moral, de ver o livro como uma obra viva, como alguém que a gente consegue estar ali o tempo inteiro buscando, né? Aquela voz daquele narrador que vai estar sempre dizendo para nós algo novo. Segundo ponto, a literatura na formação pessoal. Bom, a leitura de grandes obras literárias é uma forma eficacíssima, né? Muito eficaz, de aprofundar o nosso entendimento do ser humano, de suas lutas e de todas as esperanças. Se a gente busca autores como Tolstói, Victor Hugo, ao abordar sistemas universais como a redenção, como a justiça, eles ajudam a refletir sobre como nós podemos aplicar esses valores na nossa vida pessoal. Um mundo onde a leitura é frequentemente substituída pelo consumo rápido de conteúdo digital, a literatura, ela oferece um meio de escapar desse superficial, e a gente sabe que a gente está nesse superficial, que a gente está ali, muitas vezes só não quer mais rápido, mas a literatura permite com que a gente escape desse superficial e explore questões mais profundas da vida, da fé. Então a leitura de autores aborda o sofrimento, a alegria, o mistério, a redenção. Tudo isso nos ajuda a expandir a nossa compreensão da fé e para a nossa formação pessoal. E formação espiritual também, nos ajuda a pensar sobre quem nós somos no mundo e quem nós devemos ser. Por isso a literatura nos traz uma proposta de uma reforma pessoal. A gente pode enriquecer muito a nossa vida espiritual e a nossa vida intelectual quando a gente inclui a literatura na nossa vida, na nossa rotina. Tem alguns clássicos que eu acho fundamentais, como Os Miseráveis e até mesmo O Senhor dos Anéis. Eles não são apenas histórias, são reflexões sobre a condição humana, o bem, o mal, a presença divina nas nossas vidas. Então, incorporar essas leituras ao nosso dia a dia pode transformar tanto a nossa visão do mundo e fortalecer a nossa caminhada de fé. O terceiro ponto, o valor da literatura no diálogo com a cultura. A literatura contemporânea, ela também reflete os desafios, né, e as esperanças do mundo atual. Então, a literatura contemporânea tem o seu lugar. Não quer dizer que a gente vai ler apenas os clássicos. Ler alguns autores modernos podem trazer questões de identidade, de busca do sentido, muito conectados com a nossa época. É uma forma de dialogar de uma forma mais profunda do que simplesmente vídeos superficiais. A gente está buscando esse sentido. Isso tem que nos motivar. Isso tem que trazer muita clareza para nós. Quando a gente vê, né, que a literatura ela é capaz de captar a alegria, as angústias da humanidade, elas se refletem nessa ferramenta fundamental de diálogo com toda a história da humanidade, sejam os livros clássicos que nos colocam em contato com uma época em que nós não vivemos, em que se tinha outra cultura e a gente pode dialogar com essa outra cultura, como também os livros contemporâneos que nos colocam na realidade, que nos mostram como as pessoas pensam, como as coisas acontecem no nosso mundo hoje. Eu coloco um parênteses, né, pra gente tomar muito cuidado com os livros contemporâneos. É muito importante, já que eles não foram, entre aspas, provados pelo tempo, como os clássicos, é muito importante que a gente pesquise sobre o autor, que a gente pesquise sobre a história, que a gente pesquise sobre o que se trata, para que a gente também não caia com maus livros, né? E ler por ler também não adianta. Aqui eu tô falando sobre a importância da leitura, da boa leitura, da leitura dos bons livros. A literatura, ela é sim uma expressão cultural. Ainda mais no nosso mundo tão globalizado, a gente pode ter contato com outras culturas de uma forma mais concreta através da literatura. Então, ler um livro de outro país, inclusive isso é um convite também para a gente ler no original, né? Buscar a leitura original, buscar o estudo dos idiomas, ou talvez buscar livros de culturas que a gente não tem muito contato. Tudo isso pode nos ajudar, inclusive, a crescer o nosso coração, a crescer a nossa compreensão, a crescer também em empatia pelo que acontece com pessoas que vivem de formas tão diferentes de nós. Quarto ponto, a literatura como um caminho para também conhecer a Cristo. Para aqueles que são cristãos, a literatura tem uma capacidade profundíssima, né, de aprofundar na experiência humana e nos ajudar a entender ainda melhor o mistério da encarnação de Cristo. Então, ao ler obras que tratam do sofrimento, da culpa, da redenção, se a gente lê como Crime e Castigo de Dostoiévski, a gente pode aprofundar na compreensão do amor de Deus, numa jornada de fé, numa busca pelo perdão, numa angústia em que a gente compreende mais o homem. A literatura nos permite desenvolver uma sensibilidade muito maior para as realidades emocionais e espirituais da nossa vida e das pessoas ao nosso redor. Então a literatura nos aproxima dessa sensibilidade, desse detalhe, desse toque de quem sabe que através dos livros é capaz de compreender melhor do ser humano. As boas obras, elas vão nos colocar diante
dos grandes dilemas da vida. Vamos nos tornar mais compassivos, mais capazes de ajudar os outros nas jornadas espirituais. O sexto ponto, os benefícios pragmáticos da leitura. Claro, tem alguns benefícios muito claros da leitura. O primeiro deles é o desenvolvimento intelectual. É óbvio, né, que a leitura da literatura vai contribuir para a gente se desenvolver intelectualmente ao expandir o nosso vocabulário, melhorar nossas habilidades de argumentação, melhorar a forma como a gente organiza os nossos pensamentos e vai desenvolver um pensamento crítico, uma clareza de opinião. Obras filosóficas e literárias vão nos ajudar a refletir sobre essas questões da existência, como a gente tem falando, e nos ajuda a buscar respostas mais profundas. E a leitura e a literatura nos prepara para enfrentar esses dilemas que aparecem na nossa vida. A gente tem que ter uma lista muito clara dos livros principais que devem guiar o nosso desenvolvimento intelectual. Por isso eu convido vocês para que tenham um plano de leitura, para que façam de uma forma clara o planejamento de quais livros vocês querem ler em cada período. Inclusive, determinar um cronograma pode nos ajudar a ter constância na leitura, porque para voltar a ler, a gente precisa dessa constância e a gente precisa do porquê. O porquê a gente está estudando aqui. Mas para buscar essa constância, tem muito claro que livros eu vou ler, que livros podem me ajudar, o momento que eu estou na minha vida, o que mais vai contribuir para a minha formação intelectual, pessoal e espiritual. Sétimo ponto, o valor emocional da literatura. Vou ler uma citação aqui do Jorge Luis Borges que diz assim, que a leitura é uma forma de ouvir a voz de alguém. Conectar-nos emocionalmente com os autores, com os personagens, a gente experimenta essa comunhão espiritual com outras almas, né? E de fato isso acontece. A gente se conecta tanto com outras pessoas, aqueles personagens que estão ali, que enfrentam dilemas muitas vezes muito semelhantes com os nossos, ou dilemas que a gente nunca viveria. E esses dilemas podem nos ensinar muito. Textos literários podem ajudar, sim, a gente a enfrentar nossas próprias crises, a gente a encontrar conforto nas experiências de outros personagens, ou até mesmo, através da vida ruim, né, de outros personagens, a gente descobre, cara, eu não quero seguir por esse caminho. Claro que existem os bons livros e aqueles grandes livros que a gente vai levar por toda a vida. É muito importante que você tenha os seus livros favoritos de literatura. Aqueles que você sabe que tocam o seu coração, que tocam de uma maneira única e especial. A gente vai ter esses favoritos que a gente vai ler e reler por toda a vida. E a literatura tem esse poder de tocar os corações e nos inspirar a viver a nossa vida de uma maneira mais autêntica. A gente se torna mais nós mesmos. A gente se torna mais a gente. E isso tem que ser o valor da literatura na nossa vida. Buscar ver a vida de outros personagens deve nos levar a conhecer a nós mesmos. E não só isso, conhecendo outros caminhos que a gente tenha mais claro qual caminho a gente quer seguir. Toda leitura a gente deve ler como um protagonista. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente lê a vida de um personagem e vê ele tomando decisões com todo aquele protagonismo, nós mesmos vemos a necessidade da gente se tornar protagonista da nossa própria história. Então essa experiência, que deve ser ativa de leitura, nos permite refletir, né, sobre a vida à luz desses grandes personagens, com as palavras desses grandes autores. Por isso, a gente tem que ter muito claro que a leitura é extremamente importante para a nossa vida pessoal, profissional e espiritual. A literatura, ela tem que ser essa companheira de viagem. A gente tem que estar sempre com um livro por perto. E se a gente dá espaço, a gente fala, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler, dá espaço, dá uma chance para a literatura. Dá uma chance de começar de novo. Pega livros mais curtos, mais fáceis de ler, para que você primeiro crie o gosto e depois você aprofunde em experiências mais complexas, né? De livros mais difíceis, com personagens mais difíceis, como os livros russos. Mas primeiro, vai no básico. Eu tenho algumas sugestões aqui de livros para aqueles que querem iniciar na leitura. Então, às vezes, busca livros como O Velho e o Mar, A Morte de Ivan Ilitch. Todos esses são livros curtos, muito tranquilos de ler e que trazem ideias maravilhosas sobre o sentido da vida. O próprio Pequeno Príncipe, né, que não é um livro simplesmente infantil, é um livro que pode dar muitas informações e muitas ideias legais de reflexão. Na literatura brasileira, nós podemos buscar os contos, ler contos de Machado de Assis, contos de Graciliano Ramos, livros que trazem mais da cultura do nosso país e que também são muito mais tranquilos de ler. Quando a gente busca os contos, a gente vê
que em pouquíssimo tempo a gente senta, começa a ler e começa a criar esse gosto pela literatura. Então, não menosprezar, né, os livros pequenos. Por fim, a leitura tem que ser promovida como uma prática de todos, como uma prática assim constante, rotineira. Estar sempre lendo um livro e tomar a decisão de começar hoje, com o tempo que der, 10 minutos, às vezes no ônibus, às vezes no Uber, às vezes andando, né? Se você não consegue de jeito nenhum, experimenta, às vezes começa com um audiobook, depois você começa a inserir a leitura em si na sua vida e ver o que se encaixa nas suas circunstâncias, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário do que vocês estão achando desse tipo de vídeo. Eu espero falar mais ainda de literatura para vocês, indicações de livros. E é isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo.